Vamos lá. Pronto? Pessoal, boa tarde. A gente vai apresentar um projeto que envolve algumas questões sobre a água. O título dele é Formação de Guardiões da Água. Eu vou apresentar um pouquinho da contextualização, por que a gente escolheu esse tema, tá? O Brasil ele tem um destaque no mundo, se a gente for comparar com outros países, pela quantidade de água doce que a gente tem armazenada aqui no nosso território, seja em superfície, seja em aquíferos. Só que o problema que a gente tem é que onde tem mais água, não necessariamente é um lugar onde tem mais gente, né, concentrada. Aliás, muito pelo contrário, né? A gente vai achar mais água concentrada na região norte, né, na região amazônica e tudo mais. Só que aqui no sudeste é a maior concentração populacional. Então, mesmo que tivesse a água, vamos dizer assim, proporcional, ainda assim a gente sabe a situação da água, não só aqui no Brasil, mas no mundo hoje, né, os problemas relacionados à nutrição, ao desperdício, então ainda assim acaba sendo um projeto útil, não só porque a gente não tem uma quantidade excessiva de água disponível, né. Só que os que afetam a disponibilidade de água para o consumo são fatores antrópicos, né, que tem a ver com as atitudes da sociedade, a organização da sociedade. Então, desde poluição de rios, até lagos, assoreamento de lagos, de rios, ocupação irregular de mananciais, tudo isso prejudica algumas fontes que a gente tem de água, e também a própria característica natural, de onde ela está localizada, como eu falei agora há pouco, né? Da disponibilidade de chuvas também, que não necessariamente chove nos lugares que a gente que vai ter mais gente próxima, que vai precisar que aquele manancial tenha uma quantidade maior de água. Em decorrência disso, a gente decidiu trazer um estudo sobre o sistema Cantareira, um projeto que vai envolver o abastecimento de água fornecido pelo sistema Cantareira, ele sendo considerado um dos maiores do mundo, né, abastece cerca de 8 milhões, 9 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. Só que esse sistema, nos últimos meses, como acredito que a maioria tem acompanhado, está com um nível de armazenamento de água baixíssimo, né? Em virtude da profundidade ter sido muito baixa nos últimos meses, desde dezembro, que seria a época que mais chove na região, a gente está tendo um índice de chuva muito baixo, né? Então, por causa disso, a gente também despertou uma vontade de fazer um trabalho almenado, e também porque a gente tem dois participantes do grupo de trabalho nessa vez, que acabou juntando todas as informações. Aqui só para ilustrar um pouco o sistema Cantareira, ele é formado por algumas barragens, até essa região, até aqui a gente tem o armazenamento de água, ele vai passando por gravidade mesmo, e nessa região, para subir a Serra da Cantareira, é através de envolvimento, tá? Aqui eu trouxe para ilustrar um pouquinho também uns dados. Em 31 de março de 2013, o volume armazenado de água no sistema Cantareira era de 62% aproximadamente, com a chuva acumulada no mês de 130 milímetros também. E a meta histórica estourou aqui, né, com 184, mas o que a gente vê nesse ano, qual a diferença? No mesmo dia, um ano depois, a gente tem um volume de 62,1%, foi para 13,4% só da capacidade do sistema Cantareira, de armazenamento de água. Mesmo chovendo um pouquinho mais, né, no lado do mês, não foi suficiente para aumentar o armazenamento de água, porque em janeiro, fevereiro e dezembro, que era acontecido demais, a gente acompanhou, o índice foi muito baixo, obviamente. Então a gente tem essa situação aqui, em virtude dessa situação, a gente desenvolveu esse projeto que os colegas vão dar continuidade. Bom, boa tarde, eu sou o Márcio. A gente, a partir dessa contextualização que a Lília fez, a gente teve a ideia de propor um projeto, né, baseado na educação ambiental, que a gente chamou de Guardiões da Água, que o objetivo principal é a mobilização da comunidade, da população, para a utilização racional da água e também a preocupação com a qualidade dessa água
basicamente a partir de uma mobilização coletiva, né, trazer essa motivação para que a população possa de fato acompanhar, né, de que forma essa água tem sido utilizada, né, e como ela tem sido cuidada. Esse foi o nosso objetivo principal. Baseado nele, para alcançá-lo, né, a gente estabeleceu alguns objetivos mais específicos, né? O primeiro deles isso aqui são algumas características da má distribuição da água, ainda terminando a parte do objetivo principal, me perdoe, né? Nós temos aqui a distribuição de mananciais, assoreamento de rios e lagos, a mineralização do solo, que é uma característica importante da região metropolitana de São Paulo, desmatamento em torno do rio, dos rios, contaminação e poluição das águas, deslizamento e etc. E o consumo excessivo da água em atividades domésticas, né, que é a característica. Talvez a Thaís vá falar um pouquinho mais sobre isso, mas essa é uma característica, apesar da gente saber a importância do consumo de água na agricultura, né, mas a característica da região metropolitana de São Paulo está mais associada às atividades domésticas. Bom, e agora sim, falando. Os objetivos específicos, então, estão associados à motivação da participação da comunidade nas reuniões que serão estabelecidas, né? Também temos a parte de identificar, né, de que forma essa água está sendo utilizada, né? E ao final avaliar também, através do acompanhamento da conta d'água e os feedbacks que essa população vai dar, que foi treinado, chamados guardiões d'água, a gente vai avaliar isso para entender como o projeto está andando, certo? E agora o Marco e a Thaís vão fazer falar sobre um pouquinho dos procedimentos metodológicos. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Marcos. Iniciando os procedimentos metodológicos, só uma pequena revisão. O objetivo é a formação dos guardiões, tá? Só que a ideia é a gente envolver a população de uma forma geral. Para quê? Para que a gente consiga trabalhar na vertente emancipatória. Porque quando o projeto acabar, a população continua trabalhando as questões da água. Então, nós vamos fazer isso através de reuniões com dinâmicas e debates junto à população sobre o tema água. Esse é o principal objetivo, tá? Incentivar a comunidade ao uso racional da água. No segundo plano, a ideia é a preservação. Não adianta a gente economizar água porque ela simplesmente está faltando, né? O ideal é que a gente se utilize da água, mas uma água que tenha condições, né, de ser utilizada para consumo humano. Então, aí, na questão da preservação de rios e mananciais, nós temos que verificar a questão do lançamento dos esgotos in natura nos rios e córregos, né, e mananciais. Então, isso vai ser trabalhado e detalhado mais à frente pela Thaís. Só que para que tudo isso aconteça, há necessidade da viabilidade desse projeto. A princípio a gente acha, não, isso não vai ter custo, é chegar lá, dar uma palestra e acabou. Não é assim. A gente precisa ter toda uma estruturação, né, para que isso seja viável, senão ele nasce e morre ali mesmo. Então, para viabilizarmos esse projeto, nós temos uma proposta de parceria com a Sabesp, que é quem produz água, né, que é quem distribui a água e também é quem faz a coleta dos esgotos para tratamento. Então, sem a parceria com a Sabesp, o nosso projeto acaba ficando inviável. Então, estamos contando com a Sabesp. Outra questão
para viabilizar o projeto. Nós precisamos de um local para reunir essa população e começar a trabalhar com elas nas reuniões, nas dinâmicas, nos debates. Para isso, nós temos um órgão instituído que se chama CONSEG, em todas as regiões do estado de São Paulo, que são os conselhos de segurança. Os conselhos de segurança eles não visam apenas policiamento e segurança pública, mas tudo sobre aquela determinada comunidade, tá certo? E o CONSEG, ele faz parte do nosso projeto pelo fato de que, por força de lei, o CONSEG ele tem que ter a participação da sociedade civil. Então é por aí que a gente faz o link do projeto com a sociedade. E aí, através do CONSEG, que já tem alguma estrutura para esse tipo de ação junto à comunidade, quando não tem, a gente pode se utilizar de quadras comunitárias através do próprio CONSEG ou pátios da comunidade, igrejas e áreas públicas, tá? E a duração do nosso projeto é de 6 meses, tá certo? E após esses 6 meses nós vamos estar fazendo o monitoramento dos resultados, tá certo? E a partir do 6º mês, 7º mês em diante, aí sim ele pode ser repetido novamente, enquanto houver a necessidade, até que a população consiga trabalhar por conta própria e o projeto poder ser levado para outra região, tá bom? Na sequência, a Thaís vai estar começando a detalhar a questão, né, da metodologia. Bom, aqui está o nosso cronograma, né? Então, a primeira semana, ela começaria com a convocação à população. Essa convocação pode ser feita via panfletos ou um carro de som, passando pelas áreas, convidando as pessoas a participar da primeira reunião. Nessa primeira reunião, seria uma troca de experiência sobre como economizar a água, as melhores formas de se utilizar sem desperdiçar a água. Mas seria mais um debate, uma coisa bem, não seria unidirecional, seria comunitária mesmo. Na terceira semana, os guardiões que participaram da primeira reunião, eles iriam conhecer o CUR, um programa de uso racional da água que a Sabesp já tem, mas ele não chega aí a todos os bairros e ele precisa chegar nessa região que é a que está mais precisando economizar água. Nessa quarta semana, eles iriam aplicar todas as dicas que receberam deste programa. Este programa vai desde uma inspeção nos vazamentos, como trocar uma válvula hidra da sua descarga. São várias atitudes que você pode fazer para economizar água na sua casa. Além das ações mais simples, como fechar a torneira enquanto escova os dentes, fechar o chuveiro enquanto se ensaboa. Essas atitudes mais simples, mas que são divulgadas e nem sempre aplicadas, né? De quinta a sétima semana, esses guardiões eles iriam a campo mesmo, porta a porta, divulgando a necessidade de economizar água, que é um bem comum para todo mundo. Na oitava semana, iniciaria a verificação de consumo. Como seria feita essa verificação? Através do controle da conta de água das pessoas. Então, você vai controlar o consumo de acordo com o valor consumido mensal, registrado no ISO. Já na nona semana, já estaríamos no segundo mês de projeto, nas reuniões já seria iniciado também o segundo plano do projeto, que é começar a conversar sobre o lançamento de esgoto, né, a importância de se tratar o esgoto, de não ligar a galeria pluvial na rede de esgoto, porque tem muita gente que faz isso nas casas hoje. Já seria o segundo tema a ser abordado. Da 11ª, novamente, porta a porta nas casas. E na 12ª, iria começar a fazer um levantamento sobre a situação dos lotamentos sanitários
obra, quem tem galeria pluvial ligada, quem não tem. E também já para verificar se foi eficaz a primeira reunião, se houve redução no consumo. Nas outras, a partir da 16ª semana, as reuniões passariam a ser mensais e mais de verificação, para levantamento de dados e verificar se está sendo eficaz ou não essas atitudes. Como eu já havia falado, o monitoramento ele vai ser feito o inicial, de acordo com o consumo de água dessas residências que participaram do programa, que receberam as visitas dos guardiões, e depois, na segunda etapa do projeto, serão levantados indicadores sobre porcentagem de esgoto, lançada na Natura. Aqui já está o nosso